para dizer que é o local. Gente, não é. Eu moro há mais de 10 anos, tem vídeos no meu perfil de pôr do sol, da minha rotina que mostra, nunca teve. Então, o camping que estão dizendo nas redes sociais hoje, que eu também li, pessoa que quer ganhar dinheiro não é o que você gravou, não é. Cara, tá muito óbvio que é. Muito óbvio que é. Quem me acompanha aqui sabe que eu compro briga com muita gente. Eu sou aquela pessoa que não é cética, né? Eu tô sempre, eu acabo cometendo erros porque eu tô sempre inclinado a acreditar. Eu tento procurar sempre argumentos, elementos, evidências de que a coisa é verdade. Só que, cara, esse negócio do Mike aí não tem conversa, gente. Não é OVNI não era o OVNI não, gente. É as luzes lá do camping mesmo, pessoal. Daí Você tem certeza absoluta disso? Com certeza, quem mora lá, né, sou eu, minha família, meus pais. Eu jamais iria vir em rede nacional para mentir pro Brasil. Isso iria sim. Infelizmente veio, né? Ou seja, a bomba estourou. Veja bem, a bomba estourou quando ele estava indo pro Domingo Legal. Aí o Henrique lá do Na Lata foi, registrou, fez tudo direitinho e tal. O Mike estava contando que ele iria para o Domingo Legal e que que ele não teria que responder a essas perguntas, né? E aí a bomba explodiu. A bomba estourou, explodiu. E aí o pessoal do Domingo Legal teve que correr e mudar a pauta, né? Acrescentar, estão falando dessa polêmica aqui, aí o que você tem a dizer? E ele tá metendo louco aí, gente. Daí são pessoas que não só o camping, né? Agora, se vocês forem na minha casa, tá uma cidade lá em cima. Tem pessoas devastando a área, cortando árvore para alugar para isso. Então, virou uma cidade aquele local. Que loucura. O local que tiver a luz é a verdade, né? Então, a gente vai faturar em cima disso. Então, beleza, né? Agora ele tá acusando as pessoas de criarem uma conspiração lá para dizer que é mentira. Você vê como é que não faz sentido o que ele tá falando, né? Ó, o pessoal tá. Onde tem as luzes é onde vai dar dinheiro e tal, não sei o quê. Gente, veja bem. Se o intuito do pessoal do camping fosse de fato fazer dinheiro com isso, eles iriam querer que essa história ficasse sendo alimentada. Para um monte de gente ir lá para ver se enxerga um OVNI que aparece. Ou seja, para atrair turismo, tem que alimentar essa ideia. Por exemplo, na área 51. No deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Não tem absolutamente mais nada lá. Assim que Bob Lazar denunciou a Área 51 nos anos 80, o que tinha na Área 51 sobre ufologia, OVNIs, seres, foi tudo removido de lá, pessoal. Só que o que acontece? Nas proximidades, nas cidades próximas, né? Se alimenta a ideia de que na área 51 ainda tem aquela coisa, aí criaram um monte de coisa lá para turismo e tal. Gente, pelo amor de Deus, pensem, gente, pensem. Vocês estão falando com um cara que não é cético, que acredita fortemente. Me esforcei muito para não acreditar no vídeo do Na Lata Driver até o momento das luzes. Quando chegou a luz, desculpa. Acho que na hora eu nem tive dimensão das coisas, mas até as pessoas comentaram muito ódio, por sinal, em relação a isso, porque alguns entraram com filtro, outros não. Gente, eu tava na câmera do aplicativo ali, eu nem tava tendo dimensão das coisas. Ou seja, ele tá usando um argumento, um argumento verdadeiro para embasar a mentira. Porque o que acontece? Pelo que eu fiquei sabendo, quando você faz uma história pro Instagram, é como se fosse uma live, né? Você gravou aqui, já gravou. Ou seja, não tem como você aparentemente forjar alguma coisa. E de fato, gente, o vídeo não é forjado no sentido de que ele usou inteligência artificial ou algum filtro para colocar aquelas luzes lá. Não, aquelas luzes de fato estão lá. Por isso que é tão convincente, né? Só que ele já sabia que era a luz do camping, né? Eu cheguei a uma conclusão com a minha esposa que foi o seguinte: ele pensou, maquinou ali fazer uma pegadinha com a galera, com os seguidores e tal, para depois falar, pessoal, pegadinha e tal, brincadeira, gente, aquelas luzes ali tem lá e tal, mas
Só que o que acontece? A coisa começou a viralizar, ele começou a ganhar muito seguidor, a coisa começou a ganhar repercussão, ele, opa, deixa rolar aí porque tá ficando bom. E aí depois ele perdeu o controle dessa situação, pessoal. Né? Eu acho que eu fui entender o que eu vivi, o que eu vi com o ataque da minha família, com as ameaças, as pessoas indo armada lá, e eu fui entender o que aconteceu, né? Um dos motivos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Tudo que ele tá falando aí que não é verdade vai vir à tona. Vai ser a mesma coisa com. Vai ser a mesma coisa com o Na Lata Drive não foi lá e mostrou que de fato era a luz do campo, não era OVNI, coisa nenhuma. Então, tudo isso aí que ele tá falando. É tudo mentira, gente. Tudo mentira. Tudo mentira. É muito triste dizer isso. Tudo mentira. E a verdade. Sobre tudo isso aí que ele tá falando, que é verdade, como verdade, tudo vai ser comprovado depois que é mentira. Que é mentira. Muito triste isso. É triste. Porque o que. Gente, aquele ditado que mentira tem perna curta, não é só um ditado popular, é um ditado verdadeiro, tá? É um ditado verdadeiro e. Enfim. Eu sinto pena do Mike, sabe, pessoal? Eu sinto pena do Mike. Eu acho que é uma pessoa que se deslumbrou. Eu não acho que é uma pessoa de coração ruim. Eu acho que é uma pessoa de coração bom, que estava fazendo uma pegadinha, a coisa ganhou uma proporção muito grande e aí ele assim vai descer, ou se deslumbrou e acabou. Entendeu, pessoal? Enfim, não tô aqui para condenar ninguém também, não, pessoal. Acho que as pessoas cometem erros, né? Só que o que acontece? Algumas pessoas demoram mais para se dar conta dos erros, algumas pessoas nem se arrependem dos seus erros, entendeu? Só que, cara, ele vai se arrepender muito lá na frente disso aqui. Ele vai olhar para isso aqui e vai falar, ele não vai nem ele não vai nem conseguir se olhar no espelho, pessoal. Porque eu não acho que o Mike seja uma pessoa ruim, não. Eu acho que ele é uma pessoa que se deslumbrou. Que eu não tô recebendo ninguém lá é porque foi pessoas com armas. Não, mentira. Você não recebeu ninguém lá, Mike, porque você não queria que as pessoas vissem o que o Na Lata Drive mostrou. Que aquelas luzes sempre estiveram lá e era a luz do camping, filho. Pessoas entraram que não são os estudiosos, né? São pessoas que não se identificaram. Mas os estudiosos queriam ir lá e você não deixou ir. O Edson Boaventura queria ir aí no Domingo Legal. Ele foi convidado pelo Domingo Legal e você falou, não, se o Edson Boaventura for, eu não vou. O Luciano Tigre participou. Eu não entendo como um cara como o Luciano Tigre, eu digo isso com todo respeito ao trabalho dele, tá, pessoal? Eu não entendo como um cara como o Luciano Tigre foi lá depois, né, da revelação dessas imagens aí. Enfim, pessoal, eu não tô aqui pra condenar ninguém, ficar. Acho que as pessoas erram mesmo, acho que as pessoas se deslumbram, acho que as pessoas às vezes saem fora da casinha, às vezes eu acho que as pessoas elas se perdem. Né? Eu acho que as pessoas se perdem. Agora, mais importante do que se perder é se encontrar rapidamente. Principalmente quando a realidade está te cercando. Você está errado. Se arrependa, você está completamente errado. Mas não, né? Quando você não se arrepende, você deixa, meu irmão. Eu comecei a perceber com a minha família, eu falei, não, isso daqui daí realmente eu vivi uma coisa, porque se fosse algo que fosse, sei lá, irreal, não ia ter tanta ameaça contra a minha vida e tudo isso que a minha família tá passando. Meu Deus do céu, cara, é bizarro isso aqui, bizarro. Eu acho que o Mike, sei lá, ele pode ter, sei lá, ele pode estar em, sei lá, alguma espécie de surto esquizofrênico. Isso trabalhando com a ideia de que tem um caráter bom, entendeu? E de repente eu não sei o que dizer, pessoal. Realmente eu não sei o que dizer. Eu só sinto empatia, eu só sinto pena. Não sei. Acho assim, pô. Já mostraram que não é aquilo, entendeu? Então não pode deixar a narrativa cair, porque né, as publis, os seguidores, ganham muito seguidor por causa disso, então tem que ficar sustentando a coisa.
Porque, tipo assim, a forma como ele tá se comportando dá a entender que ele sabia que essas luzes estavam lá há muito tempo, né? Dá a entender isso. Porque, assim, se no caso ele se enganou na hora lá, alguma coisa, na hora ele teria já falado, gente, pô, gente, realmente me enganei e tal. Mas enfim, né? Mãe, poder trabalhar. Meu pai tá tendo que. Minha mãe acabou de sair de uma UTI recentemente, então ela ficou 20 dias na UTI, ela teve um quadro de saúde bem grave. Eu jamais iria expor a minha família ao que eles estão passando, simplesmente por viralizar na internet, né? Não, esse não é o intuito dele, né? Nunca foi o intuito dele, mas aconteceu, é consequência disso, entendeu? É por isso que hoje, ó, hoje, pessoal, eu tomo muito mais cuidado do que eu tomo, sabe? Coisas bobas que eu vou falar, assim, às vezes eu vou falar alguma coisa, penso, às vezes eu gravo uma coisa, peraí, deixa eu assistir o que eu gravei. Assisto, não. Aí eu vou, regravo de novo, por quê? Porque eu tenho família, né? E às vezes você vai falar uma coisa que pode gerar uma situação desconfortável. Pode nem acontecer nada, mas talvez, numa hipótese remota, talvez possa, né, dar uma chateação, dar uma preocupação, então é melhor não fazer pensando na família, sabe? Mas, poxa, tá na cara que aí é uma mentira e que está sendo sustentada porque ele está tendo lucros, né, financeiros, engajamento e tudo mais, entendeu? Então tá muito difícil mesmo para minha família. A gente vai ter que vender a propriedade, não tem a possibilidade de eu morar mais na minha casa, que eu construí durante 10 anos. Os meus animais estão. As pessoas entram com drone em cima dos cavalos, a gente entrando a noite toda lá, estão todos amarrados e fechados. Não, agora não vai acontecer mais isso, porque já foi revelado, não tem. Isso não vai acontecer mais, né? Enfim. Assim, ó, eu acho que o principal interessado, né, se de fato ele nunca tivesse visto essas luzes antes, né, cara, ele ia ser um dos primeiros, ó, chama ufólogos aí, ó, ali, ó, tal, 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 acabou. Então, os animais perderam toda a vida que eles tinham. Que loucura que você está Tá vivendo, hein? muito Quanto tempo difícil. você vive nesse local? O terreno é da minha família há mais de 80 anos, né? Eram dos meus bisavós. Mas eu moro há mais de 10 anos. Entendi. Mora mais alguém lá que possa ter Próximo de mim, presenciado? não. Não mora. Tem algumas pessoas de moradores que me mandaram mensagem também. Ele falou isso nos stories dele lá, mas é muito difícil acreditar, gente. Vocês vão ver no vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Também que visualizaram, mas por segurança, devido ao que está acontecendo comigo, eles falaram que não, jamais vão falar para não acontecer isso. Tipo, exposição, ameaça. Mandaram foto, mandaram vídeo. Ok, ele poderia ter divulgado as fotos e os vídeos sem divulgar quem são as pessoas, né? E aqui agora, pessoal, ele até se emociona. Vejam aí. Eu me perguntei várias vezes, né? O porquê a minha família, porque eu tinha uma vida muito tranquila, né? E não tá sendo fácil. Muito difícil mesmo. É as coisas que eu tô tendo que passar. Não tá sendo fácil. Eu não postaria isso se eu sou. Aí convence, aí tem pessoas enfim. Eu fico comovido, sabe? Eu fico comovido, mas não com as lágrimas dele. Eu fico comovido com a situação em si. Que eu acho que é uma pessoa que só se perdeu, né? Ih, rapaz, agora não dá pra voltar atrás, né? Ih, não é OVNI não, é luz, e agora não dá pra voltar atrás, porque, né, não dá, vou ter que alimentar isso aqui, enfim. Só que aí, cara, eu me lembro uma vez que eu ouvi de uma pessoa mais experiente a seguinte explanação: ó, trabalhe sempre com a verdade, porque a verdade ela é uma só. A verdade é uma coluna, né? Uma coluna forte, assim, que você coloca ela ali, acabou. É uma coluna, seja ela qual for, seja a verdade qual for, trabalhe com a verdade. A mentira é como se fossem as estacas, né? Você tem que ficar colocando, toda hora você tem que ficar colocando, porque o teto começa a cair ali, você bota uma aqui, você bota. Então, é um negócio que te tira a paz, entendeu, gente? E é por isso que eu fico com pena. Eu fico sentido, porque o inferno que ele está vivendo não é as pessoas querendo ir lá, tal, é o peso na consciência, sabe, gente?
Não acho que o Mike seja uma pessoa ruim, não. Eu sou uma pessoa que se perdeu ali por um momento e é isso. Soubesse que eu ia ter arma apontada para os meus pais e as coisas que eu tô tendo que passar, eu jamais postaria. Você não imaginava o tamanho que essa história ia tomar? Com certeza não. Quando ele passou... É isso, não imaginava o tamanho que a história ia tomar, porque começou com uma brincadeira, começou com a zoeira de internet e ganhou uma proporção muito grande, e aí agora ele não sabe como sair, porque ele pintou como... Ele colheu, né, as coisas que estavam... os frutos bons da situação, muita visualização, muito seguidor, publi, dinheiro e tal, pô, e agora, como é que eu saio disso? Eu não esperava que alguém fosse lá me desmentir. Antes ia ficar aquela coisa dito pelo não dito, agora foram lá e me desmentiram. Eu não sei como sair dessa situação agora sem ser envergonhado, porque de uma forma ou de outra, a vergonha ela vai se estabelecer, infelizmente, né? Em cima da sua casa, que você falou, tá passando aqui. O que você sentiu naquele momento? Eu acho que foi um misto de medo, de curiosidade, de uma sensação de... Nossa, isso aqui tá sendo algo muito especial que tá acontecendo aqui na minha vida. Ou seja, ele está confirmando que de fato passou um OVNI em cima da casa dele, OVNI que quando estava passando ele não filmou, ficou filmando o rosto dele. Não, gente, desculpa, Mike. Não dá, filho, não dá. Melhor assumir logo, pô. Melhor assumir logo que se enganou, tal. Faz uma saída honrosa, mas aonde ele foi agora, né? Foi o que minha esposa falou. Ele foi longe demais para voltar atrás dentro da concepção dele, né? Agora, antes, eu acredito que quando veio as imagens, tal, que ele estava ele estava num hotel esperando, né? Para ir pro Domingo Legal, né? Ele ficou deslumbrado, aquela coisa, né? Enfim. Naquele momento da live, naquele momento ele poderia ter dito, gente, realmente me enganei, seria uma saída honrosa, tranquilo. Mas não é o que está acontecendo agora, né, gente? Não é o que está acontecendo agora. Ele fez questão de bater pé firme, né? Eu acho que ele pensou, amanhã eu vou estar no Domingo Legal, em rede nacional, agora eu vou dizer que é mentira? Não. Aí ele foi lá, reforçou nos stories e agora reforçou aí no Domingo Legal. Porque o que eu vi, Celso, na minha frente ali, o que passou em cima da minha casa não é daqui. Aquilo não é daqui. O tamanho, as cores, o formato, a dimensão daquilo, ele passou igual uma pluma em cima da minha casa. Não... Aí, gente, as pessoas que são céticas... Você pode... Cara, se aparecer um objeto dessa proporção voando na cabeça delas, vão lembrar desse caso do Mike Lehman e falar, não, deve ser alguma coisa do governo. Não vão acreditar. Não vão. Agora imagina uma pessoa que não conhece a Operação Prato, tá? Não conhece a Operação Prato, vê essa história do Mike Leão. Quando ela vê a história da Operação Prato, ela vai achar que é mentira. Vai achar que é um monte de gente mentindo. Porque as pessoas fazem isso, as pessoas já têm medo de querer pensar, um medo interno, você não sabe que tem medo, mas a mente bloqueia a possibilidade dessas coisas. Não existe, aí você começa a ver, lembra do cara lá do Mike Leão? É isso. Não fez barulho, não teve vento, não teve absolutamente nada. Eu sei que eu fiquei diante de algo extremamente avançado, extremamente inteligente, e foi permitido isso acontecer, porque eu acho que isso não é para qualquer pessoa, isso não é qualquer pessoa que tem esse contato. Ou seja, aí já tá aquela coisa meio mitomaníaca, né? Não, eu sou o escolhido, aconteceu comigo porque eu sou super especial. Não é qualquer... Ele se entrega assim em coisas muito bobas, assim. Ele de fato tá muito deslumbrado com isso, tá? O gosto, né, o sabor dessa... Deve ser uma pessoa que deve ter sofrido muita coisa e aí quer mostrar que deu a volta por cima, né, para mostrar para as pessoas que fizeram mal para ele no passado, aqui onde é que eu tô agora e onde você está. Né? Acontece. Daí pode acontecer com qualquer um, pessoal. Pode acontecer com qualquer um. Só que quanto mais tempo ele continuar alimentando isso aí, vai ser pior. Quanto antes ele despertar para isso, melhor. Quanto antes ele parar com isso, vai ser melhor para ele, entendeu?
Aí aqui, pessoal, tem a participação do Luciano Tigre. Eu vou mostrar só um trechinho aqui, não vou botar tudo, mas eu sinceramente não entendo. Por que que ele aceitou o Luciano lá, o Edson Boaventura não? Sendo que o Edson estava confirmado disso, segundo as palavras do Edson. E aparentemente eu não vi o Luciano falando das imagens. Aliás, deixa eu ver aqui. Inclusive, deixa eu ver aqui. Parece que eles colocaram. Eles colocaram aqui a imagem na lata driver. Deixa eu ver aqui, gente. É esse aqui, esse vídeo. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui. Aqui, ó. Sempre está aqui para todo mundo ver. E ele sempre viu, sempre acompanhou. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a minha câmera, certo? Mais luzes do lado. Eu estou gravando a tela do celular porque aí usa a melhor câmera. E tá aí o objeto, o suposto OVNI, que ele está falando aí nos vídeos dele, que está viralizando, certo? Como vocês podem ver. Se você dá mais um, ele fica bem colorido. Não. Ou seja, pegaram lá o negócio do Lata Drive, colocaram lá para ver a reação do Mike, e o Mike está confirmando que não é aquilo, sendo que está na cara que é aquilo ali. Bora ver aqui o Luciano Tigre. É um trecho longo, mas eu não. Luciano, tudo bem? Bem-vindo, hein? Mas eu não vou botar completo, não. Vamos só ver rapidão aqui. Luciano, tudo bem? Bem-vindo, hein? Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Luciano, você é instrutor de sobrevivência, apresentador e trabalha há anos com expedições em áreas difíceis, é isso? Você esteve no local? Eu estive no local, sim. Eu trabalho... Peraí. Não, ele teve no local que todo mundo achou que era onde estava a luz. Ele não estava no local onde as luzes estavam, que era atrás. Ou seja, não, ele não estava. Ele foi no lugar errado, gente. Buscando esses locais remotos. E de um tempo para cá, por conta de um projeto, eu comecei a buscar mais esses casos. Isso era uma coisa muito difícil de ser conversada, né? Eu trabalho na aviação também, sou piloto de avião, trabalho com meteorologia, dou instrução de meteorologia para piloto. Então a gente na aviação tem uma ressalva muito grande, sempre teve, né? Por cultura. Você é taxado de uma pessoa que... Deixa eu adiantar aqui, pessoal. Enfim, a participação do Luciano aqui, para mim, eu entendo, tem que divulgar aquela coisa, mas acho que não caiu bem, não. Um filme do Spielberg, né? A gente recebeu mensagens, né? Quando a gente começou a conversar, Sim. Foi quase que acidental. Poxa, tem alguma coisa errada aí, né? Porque o meu sobrenome é Tigre, o dele é Leão. Ou seja, né, já tem há uma conexão, né, os sobrenomes de felinos para dar um peso para coisa.